Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Pode Deve Empreender, edição Empreenda Limeira, quarta edição já do Empreenda Limeira, e esse podcast tem um sabor muito especial, até porque nós já temos a data definida e já temos também o nosso convidado. E eu vou anunciar aqui ao longo desse super bate-papo que nós temos hoje aqui no Pode Deve Empreender, nesse terceiro episódio, hein? E vamos aprender muito com esses dois convidados que está aqui na minha frente. Nós temos aqui um cara que foi responsável pela entretenimento noturno de Limeira durante muito tempo, o meu amigo Roberley Cidade, que é da Pool Live, que organiza eventos corporativos, né? Traz muita experiência para você e ele vai falar muito disso, desse conceito da empresa, como que nasceu, como que surgiu, como que ele fez para chegar até aqui. E do outro lado nós temos o Renato da Studio House, exatamente onde nós estamos aqui gravando esse podcast. Eu tenho certeza que ele tem várias histórias bacanas para contar para nós. E vamos lá para falar em novidades? Anota aí na sua agenda, dia 28 é a data, tá certo? Olha só que delícia, que alegria comunicar isso daí, o quanto que nós aguardamos, esperamos para falar disso daí. Então, coloca aí na sua agenda. 28 de outubro é a data do Empreenda Limeira e o nosso convidado, João Branco. E o que falar do João Branco? Um cara que revolucionou o Mac, né? De McDonald's passei a chamar Mac. E ele vai estar conosco no dia 28 de outubro, a partir das 14 horas. Isso aí demorou para falar, mas está confirmado. Nossa data e o nosso convidado especial. E agora vamos para os nossos convidados, porque isso aqui tem muito para falar para nós, contar de tudo da evolução, e esses dois aí têm uma bagagem esplêndida para contar para nós. Seja bem-vindo, Roberley. Obrigado por estar aqui conosco, compartilhar a história, de estar falando um pouco mais para a gente conhecer. Muitos já conhecem, mas a gente quer conhecer muito mais você, Roberley. Eu que agradeço, Éder. É um prazer, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje e tentar passar um pouco aí da nossa vivência, da nossa jornada para os seus espectadores. Eu vi que essa semana o Roberley estava em palestra aí no Trajano, então já está subindo aos palcos para contar da sua vida, sua história, certo, Roberley? Palestra é um assunto novo para a gente, né? Mas é muito gratificante você poder compartilhar um pouco daquilo que você viveu com essa geração Z que está chegando aí, que é quem vai comandar o mundo daqui a alguns anos, passar um pouco do conhecimento, das experiências, dos acertos, dos erros, e compartilhar isso é como uma forma de deixar um legado também, né? Exatamente, o Roberley que tem, com certeza, tem uma história incrível para contar para nós aí. Do seu lado nós temos o Renato, né? O Renato, casado com a Juliana, ele que é o diretor aqui desse espaço, o Studio House. Obrigado, Renato, seja bem-vindo. Você que só esteve por trás das câmeras, hoje está à frente das câmeras. Primeiramente, Éder, muito obrigado. Roberley, prazer mais uma vez. Aí já falei esses bastidores, tá do seu lado, aprender com você. E uma honra para nós e para você também, que nos dá a honra da sua audiência, de nos acompanhar. É um prazer imenso. E, cara, vamos para cima, o bate-papo vai ser gostoso. Com certeza, com certeza. O projeto do Empreenda Limeira, que ao longo desse ano, todo mês nós fizemos um encontro. Porque o Empreenda Limeira, ele fortalece o empreendedorismo. Esse que é o conceito. Eu começo falando que o Empreenda, ele vem para fortalecer o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo. Todo mês nós tivemos grandes encontros. Tivemos com o Juninho, tivemos com Sabrina, tivemos com o Ramon Giraldi, Fábio Juliana, Candonga. Cara, nós só tivemos nome de peso pra gente aí cada vez mais fortalecer os nossos parceiros. E é justamente isso que esse bate-papo, esse projeto, esse podcast vem para falar dos negócios dos nossos parceiros. Ô Roberley, vou começar contigo, meu caro. Sabe que eu nunca poupei em dizer o quanto eu admiro. Você fez parte da minha adolescência, não só minha, como de grandes profissionais, pessoas da cidade de Limeira, teve, né, com a sua experiência que nos entregou na juventude, mas eu quero que você conte um pouco da sua história, da sua jornada, como que você chegou até aqui, como iniciou esse projeto em si, né, da Pool, né, com o Roberley. Olha, Éder, nós estamos há 36 anos, completando nesse mês, de vivência no ramo de eventos de entretenimento. Eu sou um empreendedor que descobriu que havia uma satisfação muito grande em transformar ideias em realizações. E os eventos permitem isso
com uma velocidade muito grande de você criar, planejar e executar, produzir e realizar. E isso me trouxe até aqui. Hoje já fiz todo tipo de evento, de todos os portes, grandes eventos, com grandes shows, grandes artistas, público de até 65 mil pessoas, Caraca. em todos os lugares, todas as regiões do estado de São Paulo e outros estados também. E em vários formatos, até corrida de rua. E aí houve um momento em que eu percebi que eu deveria direcionar o meu foco para os eventos corporativos. E é aí que nós estamos hoje tentando ajudando as empresas a transformarem essas intenções de seus objetivos, principalmente de comunicação, em ferramentas de marca, de posicionamento, de relacionamento. Esse é a nossa jornada, digamos assim. O evento, eu particularmente adoro evento, né? Quem me conhece, eu venho do escritório contábil, só que toda vez eu trago a questão do evento. Toda vez, né? Evento para fazer lançamento, evento para falar do escritório, o evento, o próprio Empreenda Limeira. Então, eu particularmente sou um cara muito suspeito para falar de evento. Eu amo evento, Roberley. Eu vejo o evento como uma forma de captação, eu vejo o evento como forma de fortalecimento de marca, eu vejo o evento como formação de autoridade, eu vejo o evento como celebração. Então, eu coloco o evento nesses pilares que eu acredito que o evento faz. E muito bem, um evento muito bem feito, ele consegue transmitir tudo isso, e se possível, tudo isso num único evento. Você consegue vender, você consegue passar autoridade, você consegue se posicionar, você consegue vender, enfim, celebrar, você consegue pôr tudo isso num único evento. E isso é muito legal. Então você tem bastante história para contar para nós aí, viu, Roberley? Vou tentar extrair o máximo desse menino aí. E aqui tem conteúdo, né? Aí tem conteúdo, hein? Ô, Renato, e você, cara? Conta para nós aí, qual foi a sua jornada, a sua história, né, até chegar no Studio House, né? Nós temos recentemente o lançamento do Studio House Prime. Fala para nós aí, essa vivência, essa evolução, essa história, essa vivência do Renato com a questão do estúdio. Há exatos 5 anos atrás, na área de podcast, Limeira era mato. Então, Deus nos deu o privilégio de poder vir com esse projeto na frente, trilhando um novo caminho, abrindo novas possibilidades e trazer, através do podcast, muito conhecimento, network, conectividade, educação e mesa. Por que eu falo mesa? Mesa é uma coisa que eu admiro demais. O que tinha nas casas antigamente e que toda criança, vamos falar bem mais antigo mesmo, era o momento da família. Todo mundo se olhava no olho, comia, dava risada, conversava, era mesa. Então, por isso que o podcast ele veio originário do rádio, trazendo esse formato. E nós aprendemos muito isso, assistindo, ouvindo. Na época se ouvia muito podcast em São Paulo antes da pandemia. E quando viemos para Limeira, a minha esposa, a gente fechou algumas das lojas que a gente tinha da família do setor de semijoia. E aí naquele marasmo ali, ela falou, a gente podia fazer alguma coisa que a gente gosta e obviamente que a gente pudesse se manter, né? Viver disso. Vamos fazer um podcast? Porque na época a gente já consumia muito podcast. Eu falei, pô, legal. Eu já vim da parte do áudio, mais de 15 anos de voluntariado na igreja, então aprendi muita coisa lá. Sou muito grato a Deus por todo o tempo que eu aprendi, pelo Zezinho, pelo Branco, o Valmar, entre outras pessoas maravilhosas que me ensinaram lá. E aí a gente falou, pô, legal, vamos ver como que a gente cria essa ideia. E a partir daí a gente começou a procurar como fazer o estúdio. Enfim, tinha um amigo, um conhecido, ele falou assim, cara, eu quero montar uma web TV. E eu falei, eu quero montar um podcast. Eu falei, a gente pode montar um estúdio junto. Montamos aqui esse espaço que vocês estão vendo, mas é totalmente diferente, era bem mais simples. Roberto, eu acho que até chegou a gravar aqui antes, né? Cheguei, com o Sam, né? Com o Sam. Exato. E era bem mais simples o espaço, era diferente. Mas enfim, começamos. Aí meu sócio, ele gosta mais da área política, depois ele pivotou para a política de vez. E eu falei, poxa, vamos continuar aqui. E aí a gente pivotou para o nome não era Studios House, a gente foi para Studios House, começamos daí e intensificamos os trabalhos. Começamos a parceria com o Empreenda, né? E desde então, que foi a primeira edição que nós participamos juntos,
Felipe Tito e Caio Carneiro. Carneiro. Já ia falar Caíto Maia, não. É o Caio Carneiro. Próximo. Isso. E pra gente foi uma honra, foi maravilhoso estar lá. E de lá pra cá nós viemos trazendo a informação e conectando. A gente também, assim como o Roberley, olhamos, Roberley, esse setor comercial business, né? Vamos falar. A gente olhou muito mais empresa. E a nossa ideia é trazer, porque nós somos um polo riquíssimo aqui da região. Nós ficamos no triângulo maravilhoso que é das rodovias, né? A logística aqui para nós é ótima. Então, o que a gente entende? A gente tem grandes empresas em Limeira. Dado aqui, eu posso citar o nome de duas maravilhosas empresas que são nossos clientes aqui há anos, que é a Autêntica e a VR Software, que estão com a gente aqui há muito tempo. E não só eles, como tantas outras empresas. Então, a gente falou assim, cara, por que eu não transformo isso em um canal para levar as pessoas, o conhecimento que a empresa tem e a facilidade que ela pode trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que a gente entendeu, assim como o Roberley, que o podcast não é mais só entretenimento. Como a Cessa também não são só entretenimento, né? Elas são o quê? São o meio de tudo isso que você falou. A conectividade, o Roberley também falou. Conectividade, tem que ter um ROI, ninguém faz um evento só para mostrar alguma coisa, não, tem que ter um retorno. E nós também, através do podcast, nós conectamos marcas e levamos a mensagem do que elas podem facilitar na vida das pessoas. Isso é verdade. Eu encaro até o que nós estamos fazendo aqui um certo momento de um evento. Né? Eu vejo isso como um evento. A gente está criando um evento. A partir do momento que a gente cria um momento, que a gente quer passar uma mensagem, quer passar um conteúdo, eu encaro como um evento. Exatamente. Né? A gente se preparar. A luz do cenário está bacana, se o ar-condicionado está bacana, se o microfone está ok. Então, acaba se tornando um evento. Então, em tese, é o que nós estamos falando. Eu, como empreenda, você, como Studio House, o Roberley, pela sua experiência em transformar eventos, né? Experiências em eventos. Sim. Mas eu quero saber daí do Roberley, qual foi esse momento, Roberley, que você trouxe a questão do eventos que você fazia em muito mais entretenimento, em noturno, casa noturna, para o momento, não, eu vou focar no corporativo. Eu imagino que eu entendo que o mercado vem em ondas, tá? Principalmente tudo aquilo que não é necessidade básica. Mas mesmo quando você fala de alimentos, você tem uma determinada onda que ela é interessante no início, depois ela vira commodity, porque entram muitos players naquele segmento e deixa de ser interessante. Nós fizemos esses eventos todos, temos uma carreira muito longa em eventos de grande porte, e o que aconteceu no pós-pandemia é que os custos eles dispararam e o negócio deixou de ser interessante, a conta não fechava, deixou de fazer sentido. E aí a virada, o ponto foi o seguinte: olha, nós temos uma experiência gigantesca em eventos abertos, que são de altíssima pressão, altíssimo risco financeiro, logística complicadíssima. Enfim, nós estamos falando de um evento, já te falei de 65 mil, mas tem de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, e tem também os de 200, 300. Então, são 36 anos de eventos, 27 de corporativo. Nesses 27 de corporativo, pelas nossas contas, nós já fizemos mais de 500 eventos, atendendo 800 mil pessoas, 120 mil pessoas. E no aberto, a gente fez mais de 1.100 e atendeu 800 mil pessoas. Quando você fala de aberto, o que seria? É o que a gente chama de evento social. É a corrida de rua, é o show, Empreenda, a né? Festa. Não, o Empreenda é corporativo. É corporativo, é. Empreenda corporativo. Quando ele tem uma finalidade de business, de negócio, ele é corporativo. Quando ele é simplesmente entretenimento, aí ele é um evento social. É como aqui na região a gente fez a Santa Feijoada, lá atrás tinha a Dreams, Festa Fantasia. Esses eventos são eventos sociais. No corporativo, a gente tem esses 27 anos de carreira, mais de 500 eventos realizados. E aí nós pensamos, nós temos metodologia, nós temos processos, nós temos todas as ferramentas necessárias. Por que não aplicar isso no corporativo? Porque está acontecendo algo que a gente nós previmos há alguns anos, que é
a profissionalização do evento corporativo. Então, nós imaginamos encontrar essa lacuna no mercado e realmente nós encontramos. Eu acho que aqui na região, pelo que nós sabemos, na região de Campinas, nós temos a nossa empresa e mais uma em Campinas que atua nesse segmento. Depois é só São Paulo e Ribeirão Preto. Legal. É que, olha só, né, o Roberley, né, ele hoje é parceiro do Empreenda, né? Nós fizemos o último que nós fizemos, Márcio Jacobelli, no Espaço Araucaia. E esse agora conosco, que nós vamos fazer, é 28 de outubro, o Roberley é o responsável. E isso, olha só, ele aprendeu até mesmo, né? Se pegando um gancho aí, de uma das mentorias que nós participamos, a gente descobrir quem é os nossos inimigos, né? Não é inimigo de bater. Mas, por exemplo, o marketing RH, eles são aquelas pessoas que fazem o que você pode fazer, porém, talvez não na qualidade, na entrega que deveria ser um evento em si. E aí, quando acontece isso, não se traz muito para o profissionalismo, pode ser que aconteça que a mensagem vai ser passada de uma forma errada, o conteúdo talvez não vai ser entregue da forma que é para entregar, talvez a celebração não vai ser, né, da forma que é para ser feita. Então, e eu passo isso, porque até então, essas 2, 3 edições que nós fizemos, eu fiz, né? Eu corri atrás, eu tava lá na frente, o pessoal ligava para mim. E aí, quando você tira um baita de um peso desse, e ao final você vê que uma entrega foi até melhor do que, né, o profissional que estava à frente, pô, isso daí não tem preço, né? Isso aí faz até parte da evolução, viu, Roberley? E é um olhar também de você enxergar que, de fato, o que eu aprendi nesses anos aqui como Studios House, a gente não precisa saber de tudo. A gente precisa fazer tudo, a gente precisa conhecer quem sabe. E aí o que acontece? Poxa, sabe até melhor que você. Muito melhor, exatamente. É por isso que uma empresa dá certo. Quando ela entende que eu não preciso ser bom naquilo, eu preciso conhecer pessoas que são boas e eu contrato certo. E aí a gente começa assim a crescer a empresa. Eu quero fazer um evento. Poxa, realmente posso muito bem fazer, tal. Assim como você, Samuel, eu posso fazer um vídeo, posso pegar um celular, uma câmera, eu mesmo gravar, tá tudo certo, tudo bem. Mas qual é a entrega que você quer dar para isso? Então, para isso a gente conta o quê? Cara, vamos fazer um evento, vamos fazer o... Cara, conheço o Roberley. Perfeito. Aí ele chega pra mim, porque quando a gente vai pra evento, vamos falar aí pra qualquer coisa que a gente for fazer, né? A gente vai fazendo flow. Mas quando eu quero profissionalizar, o profissional, ele já vem com um questionário. Tá, o que você quer com esse evento? O que você quer com não sei o quê? É como a gente faz. Eu quero fazer um podcast. Tá, pra que é o podcast? O que você quer comunicar? É educacional? Você quer entretenimento? Quantas horas? Enfim, e aí vai discorrendo. E a mesma coisa, porque é o olhar do profissional. E aí a gente está levando o nosso evento para um outro patamar. Uhum. É o que você falou aí da questão do Empreenda. A gente vivendo o Empreenda há todos esses anos, a gente vê essa evolução. E eu tenho certeza absoluta que essa edição do Empreenda já vai estar no outro patamar. Eu vou usar as frases do Lucas Siqueira, a gente sai da prateleira de baixo para a prateleira de cima. E isso devido a esses 36, né? 36 anos, porque é quase a minha idade, quase, tem um pouquinho mais, de experiência que o Roberley tem. Ou seja, ele tem um olhar, cara, que a gente nunca vai ter. Porque é a experiência dele, entendeu? Ele tá trazendo isso e chancela o evento dessa forma. Sem dúvida. Até no próprio estúdio, né? Na questão quando você traz uma gravação, o que nós vamos esperar disso? Qual que é a mensagem que a gente quer passar na questão da gravação do podcast, né? Nós vamos vender alguma coisa, nós vamos vender posicionamento, nós vamos transmitir o quê? Né? Então, a questão mesmo do podcast, quando nasceu o Pod Deve Empreender, né, pelo Empreenda Limeira, foi justamente para que os parceiros do Empreenda Limeira pudessem vir contar essas vivências, né? Contar sobre isso. E o Empreenda Limeira, ele já tem data marcada. Nota aí. 28 de outubro, João Branco vem com muito conteúdo de marketing. Marketing é o que toda empresa precisa aí para fazer suas vendas melhores, vender mais. Todo mundo quer vender mais, mas da forma certa. Então, o João Branco vem aí com muita entrega, muito conteúdo. Coloca aí na sua agenda, dia 28 de outubro. Que felicidade que eu tenho em anunciar isso já, né? A gente fez, essa é a terceira gravação, né? Nas outras duas a gente não podia anunciar, ficava segurando, mas nessa
A gente está muito à vontade e muito feliz em anunciar que dia 28, tá aí, 28 de outubro, João Branco, no Empreenda Limeira, a 4ª edição, hein? Olha, a 4ª edição. Vocês sabem que o Empreenda Limeira, ele se tornou no calendário municipal de Limeira, né? Pelo projeto de lei, foi aprovado. O Empreenda Limeira faz parte do calendário municipal aqui, aprovado pela Câmara Municipal, pelo Estevão Nogueira, vereador Estevão Nogueira. Ele validou o projeto Empreenda Limeira, então ele faz parte do nosso calendário municipal. Para nós é uma conquista muito grande. Então é por isso tem que profissionalizar, Renato. Exato. Tem que trazer o Roberley como parceiro para entregar o que ele sabe de evento para isso. Nós temos que ter parceiros de confiança na questão de fazer uma ótima gravação de podcast. A gente não pode fazer qualquer gravação, até Sim. porque nós estamos na 4ª edição, evoluímos o nosso evento, né, de certa forma. Quem esteve no primeiro já viu que o segundo foi diferente. O terceiro foi de uma outra maneira. Esse quarto vai ser de outra maneira, que nós temos novidades para contar ainda aí. Tem muito mais novidades que ao longo, até o evento, aí vocês vão ficar sabendo. Acompanhe a nossa rede social, @Empreenda Limeira, e fique por dentro de tudo que vai aí acontecer até lá. E por falar de experiência, eu quero pegar esse gancho. Nós estávamos até conversando antes de começar o nosso podcast, esse bate-papo, do quanto as empresas, nós também, né, como empresários ou como nós consumidores de eventos, a gente coloca muito a questão da experiência. Até que ponto isso se torna algo bacana? A gente tem que realmente colocar a experiência como forma de venda, né? Para ser aquela coisa marcante. E até que ponto também, né, como produtor, que isso fecha a conta no final. Queria que o Roberley falasse, ou também o Renatão depois desse uma complementada disso daí. Olha, a experiência hoje é fundamental. Se você, estou falando aqui de eventos, hoje nós entendemos que o evento ele tem que ser um investimento. Ainda hoje de manhã nós fomos acompanhar o CEO de uma grande empresa que está completando 25 anos e ele queria conhecer o espaço que o RH dele tinha decidido conosco de que seria feito lá. Ele falou, quero ver antes. Aí nós fomos lá, ele aprovou, lindo e maravilhoso, e nós explicamos para ele que tudo aquilo que ele tinha, porque nós fizemos uma apresentação e ele cortou algumas coisas, que é normal. Uhum. Que tudo aquilo que tinha, que constava do que ficou no projeto estava ótimo, o evento estava ótimo, mas que sob a nossa lente, que é o que você acabou de falar, não é só uma questão de bagagem, não é uma questão de experiência, é uma questão de vivência, de você ter visto o que funciona mais, o que funciona menos. E aí, respondendo a sua pergunta, até que ponto a gente tem que avançar nessa experiência? Existem muitos casos em que o cliente pede para que tenha uma determinada atração, por exemplo, um determinado buffet no evento, e nós mostramos para ele que não há necessidade daquilo. Mas, por outro lado, como nesse caso de hoje, nós mostramos para ele que o local, ok, o buffet, ok, o show, ok, vai ser um show do Edson e Hudson, estrutura de atendimento, ok, tudo ok. Só que estava faltando uma embalagem melhor. Aí ele falou, mas o que você chama de embalagem? Eu falei, cenografia. Porque se a pessoa vier aqui, ela vai falar, nossa, aquela fazenda era muito bonita. A comida estava muito boa, teve um show do Edson e Hudson, o atendimento estava perfeito. Mas onde está a sua marca em tudo isso? Então você tem que comunicar a sua marca juntamente com esse momento de felicidade, de alegria das pessoas, onde seus clientes vão estar, seus colaboradores vão estar, imprensa, autoridades. Então, eles têm que associar a sua marca a esse momento. E nós devemos investir mais em cenografia, na minha opinião. Ele falou, você tem razão, pode avançar nesse sentido. O evento hoje, como experiência, quando a gente fala que o evento deixou de ser uma festa, que tinha lá um palco, um buffet, uma atração, ele passou a ser uma experiência. Mas por que nós falamos tanto de experiência? Num mundo cada vez mais digital, quando você tem a oportunidade de compartilhar um momento em que os seus sentidos eles são acionados, seja paladar, seja audição, seja visão, ou melhor ainda, um conjunto de todos esses sentidos, isso fica muito mais marcante na sua memória do que as notificações que você fica o dia todo, 1000 notificações por dia, imagens no Instagram e WhatsApp. Quando você vive aquilo, você está imerso naquilo,
É uma experiência muito marcante e isso vale mais do que qualquer impulsionamento para uma marca. Mas tudo isso tem que ser estruturado para que seja bem feito e para que ele atinja o seu objetivo. Então, nós dizemos que nós estruturamos essa experiência por camadas. O que é por camadas? Qual é o objetivo da empresa, qual é o público-alvo, quais são os recursos materiais e humanos que nós vamos colocar, quais são as experiências que nós vamos colocar e qual o resultado que a gente quer atingir. Mas você concorda que veio ao longo do tempo, Roberley, uma exigência muito grande por questão da experiência? Vamos falar do mundo de shows, por exemplo, rodeio, as próprias festas que você fazia, né, antigamente, Santa Feijoada, várias outras que nós já participamos aí no passado, que fez parte do nosso mundo, né? Você não acredita que o próprio consumidor também ele vem com essa certa cobrança da experiência? Se nós olharmos para trás, para 10, 20 anos atrás, você tinha um determinado nível de shopping, nível de viagem, nível de hotel, nível de veículo, nível de tudo. Tudo isso evoluiu e o evento ele teve que acompanhar, porque o nível de exigência do consumidor ele se aprimorou e é uma situação, é uma situação natural na história humana, né? Sempre ele vai buscando cada vez mais conforto, mais atendimento, mais beleza, principalmente. Então, um evento hoje ele tem que ser bonito. Não dá para fazer um evento que não tenha uma cenografia, um mobiliário bacana, que tenha atrações, que tenha comunicação visual bacana. Então, eu acho que é natural. Obviamente que isso gera mais custos, isso impede o acesso, talvez, de algumas situações, mas eu acho que é inevitável, não tem para onde ir. Eu falo por mim também, eu me coloco também num outro lado, né? A gente teve que fazer o primeiro evento, temos que partir para um segundo, num outro nível, terceiro e assim sucessivamente, né? Aí eu fico pensando, né? Daqui uns próximos vamos ter que fazer em Marte, na Lua, que não vai ter fim, pelo amor de Deus, né? Olha só mas aí é onde coloca a cabeça para pensar, porque talvez a experiência não é nem sempre questão de custo, né? Talvez a experiência é que você pode dar para o seu cliente e nem sempre é dinheiro financeiro, né? O que você pode impactar de alguma forma. Eu, Éder, fico trabalhando muito isso, Roberto. Eu falo, cara, o que eu posso criar que eu não consiga precisar monetariamente falando. Então aí você começa a criar experiências como um podcast, experiências também de ter em alguma outras ideias. Então eu venho trabalhando muito disso daí. Porque, cara, o que eu posso pôr prescritos diferentes de como que eu vou entregar, né? O último agora, entregamos um McDonald's, foi um teste aqui para ver se daria certo, conversamos ontem. Mas é coisa que eu acho que também o empresário ele tem que criar coisas que são marcantes, que não necessariamente essas coisas que são marcantes são monetárias. Eu posso dar um exemplo? Que Por favor. vai até ao encontro dessa história do McDonald's. Nós temos um cliente que nós organizamos para ele há 10 anos a confraternização de final de ano, que é a Gazin. Uhum. E me desculpa a falta de modéstia, mas é a confraternização mais highline da cidade, ou talvez até da região. E aí, como em todos os eventos, nós colocamos um roteiro de evento que sempre mantenha o pique lá em cima. Então, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem um ponto que chama a atenção das pessoas e joga energia para cima e assim vai. E aí nós estávamos pensando em servir um lanche do Mac em um determinado horário. Até aí tudo bem, a gente falou com o Mac, encomendamos lá o X 250, se não me engano, hambúrgueres. Mas aí eu fiquei pensando, bom, para a gente chegar e falar para os garçons passarem, vai ficar muito fraco, né? Aí eu pensei uma coisa, falei, vamos fazer o seguinte, era open air o evento, era ao ar livre. Vamos pegar uma moto, vamos comprar uma roupa de Ronald McDonald, importamos da China. Muito legal. Pelo AliExpress. Emprestei do Ângelo, do Giralda, uma bag de iFood. E aí pegamos aí tava todo mundo lá no evento, curtindo, etc e tal, normalmente. Daqui a pouco, para o som, entra a musiquinha do McDonald's, entra uma moto acelerando no meio da galera, com o Ronald McDonald dirigindo, um cara atrás com a bag, quer dizer, o Ronald com a bag, tá? E um pessoal atrás com sinalizador,
acendendo, e ele deu a volta no meio da galera. Aí nós tínhamos feito uma barraquinha, nós pegamos uma barraquinha que a Gazinha tinha, colocamos uma placa de McDonald's, o Ronald pulou para trás e começou a servir os E a hambúrgueres. entrega, tá viu? Que doido. Não custou quase nada. Não custou quase nada. Foi tudo criatividade. É isso E que marcou. Esse que é o papel do profissional, do empresário, né? De fazer com pouco ali e ser ali, ó. É marcante, né? No que ele tá fazendo. Ô, Renato, e fala uma coisa pra mim. Nós estamos falando agora de tendências, né? Falamos de experiência, como o Roberley falou. Ele vem evoluindo conforme, né, a humanidade. E é natural, né, Roberley? É natural a evolução, né, da experiência, a gente ser mais exigente, né? E aí eu queria falar contigo, Renato, perguntar para você qual é a sua visão para a questão do áudio, né, pro audiovisual, né, nesse contexto todo que a gente tem, nesse cenário todo que a gente tem, onde estar à frente das câmeras é primordial, a sua imagem perante as câmeras para vender é fundamental. Como que você enxerga essa tendência de mercado? Audiovisual ele é essencial para qualquer negócio, qualquer empresa. Quando você começa a olhar para si, você fala assim, tá, eu quero vender mais, todo mundo quer vender mais. Tá, vou olhar para o marketing. Eu vou fazer só um post, vai conectar? Não, nem sempre. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas se conectam com pessoas. O Vanderlei acabou de dar um exemplo riquíssimo aqui. As pessoas se conectaram com o McDonald's através do Ronald McDonald, certo? A hora que ele entrou na moto, acelerando, eu tenho certeza que a galera foi loucura. Entendeu? Foi sim. Porque é um personagem, é uma pessoa. Então, hoje, a gente vê... tem até um nome. Com certeza, meu inglês é maravilhoso, então eu vou errar o nome aqui, tá? Founder Lead Growth, se eu não me engano. Essa é a frase. Onde o quê? Grandes empresários, eles vêm à frente da sua marca. Por exemplo, João Abid da CIMED, Adib da CIMED, Thiago Nigro como Grupo Primo, Thales, o Alfredo do G4, entre outros, né? Próprio Luciano Hang, né? Da Van. As pessoas estão à frente. É um portal de conexão e de entrada de lead. E aí, às vezes, o empresário fala assim, eu não quero aparecer, não quero me expor. Mas você deixando de aparecer, você está deixando de atrair lead para sua rede. E abrindo espaço. E abrindo espaço para o concorrente, exatamente. Nós temos um exemplo aqui, até nós atendemos uma empresa de um determinado setor, onde o empresário, o dono da empresa, mal aparecia. E era uma pessoa que não tinha conexão. O concorrente dele, que era um cara que saiu de dentro da empresa dele, montou seu negócio e começou a crescer, ele foi para frente, ele fazia live, ele falava do produto, ele ia até a casa das pessoas, ele estava o tempo todo aparecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você falou sobre tendência. Essa é uma das tendências. A outra tendência é vlog. Aí eu tô falando de YouTube, tá? Se você quer crescer teu negócio, a tua empresa, esteja no YouTube, é o canal certo. Não é o canal do amanhã, é o canal do hoje, tá? Por que eu falo isso? O YouTube, além de tudo, ele... mas Renato, não é uma plataforma de conteúdo longo? Sim, e também não. Nós temos os Shorts. Eu tenho shorts que eu produzi para clientes aqui que rapidamente bombou. A pessoa não tinha ninguém na rede social dela, ela tinha 20 inscritos no canal. O Shorts já passou de 1.000 rapidamente. E o porquê disso? Estratégia. Então, tudo vai de um bom conjunto. Não basta somente ser o empresário, ser o founder lead growth, ser a persona ali na frente, mas se não tem uma estratégia, se não tem um marketing, se eu quero fazer um evento e eu não tenho o Roberley, que é a mente pensante sobre tudo isso que ele falou, então eu tenho que trazer toda essa conectividade. Voltando para isso, o que eu falei? O YouTube, vlog, você falar um pouco do seu dia a dia, do seu negócio, da sua empresa. Não precisa expor tudo, porque a maioria do problema das pessoas em aparecer é mas eu vou ter que falar da minha vida. Você não é influencer. Você é um canal de aquisição de leads para sua empresa. É diferente. Então, por exemplo, o Éder veio me fazer uma pergunta no ano passado, vamos ver se você lembra. Renatão, eu tô pensando em colocar outra... Não, antes da gente começar essa série agora, Foi. né? Falou assim, Renatão, tô pensando em colocar outro host aqui, fulano. Falei, não, cara, tem que ser você. O rosto do Empreenda é o Éder. Você é a cara. Exatamente. Então, mas tá de um lado da mesa, tá do outro lado. Você desenvolve muito bem essa função. Entendeu? Tem que aprender, né? Tá certo, né? Mas todo mundo, todos nós aprendemos, somos eternos aprendizes. Eu gostava muito mais de estar desse lado aí, viu, Roberley? A pressão é menor. Eu sou suspeito a falar, mas eu concordo contigo. Então, esse é um dos movimentos.
Aí, entrando um pouquinho na parte de experiência que vocês falaram, a experiência através do audiovisual não é só vídeo bonito e não é só vídeo orgânico, tá? Você tem que ter uma mescla dos dois. Então, mesclar Instagram, mesclar o YouTube, mesclar o TikTok. E o porquê de tudo isso? Porque através do vídeo, as pessoas têm que assistir e entender o que você é, qual é a solução que você entrega e por que ela se conecta com você. A gente estava assistindo um vlog, né, do Alfredo, né, amor? Do G4, Alfredo Soares. E ele trouxe muitas ideias ali que falam, cara, olha que interessante, eu me conecto. E assim como o podcast, a nossa ideia lá atrás é sentar na mesa do Thiago Nigro, desses caras. Eu posso um dia chegar? Posso, mas vai demorar muito. Mas eu quero aprender. Como que eu faço para aprender? Tempo de mesa. Qual era a oportunidade? O podcast. Porque o podcast, ele trouxe essa proximidade. Então, uma das tendências é, esteja o tempo todo sendo visto com vídeos de qualidade, com vídeos orgânicos também, mas esteja com propósito. O diferencial não é porque eu tenho que estar na rede social que eu vou aparecer de qualquer jeito. Não, tem que fazer. Não. Esteja com propósito. E tudo aquilo que é com propósito, conecta. Por quê? Porque é original. Não é uma coisa forçada. Porque tudo que é forçado não sustenta. Então, quando a gente traz essa tendência com um propósito, fala, cara, eu tenho que estar, mas como eu tenho que estar? Qual é o propósito de eu estar sendo visto? É dessa forma. Ô Renato, fala pra nós aí uns grandes produtores aí, vídeos que você já fez com pessoas, qual que estourou. Conta pra nós aqui um vídeo, depois você põe no link embaixo aqui, que a gente quer saber. Boa, vamos lá. Eu tenho vários... Vou falar clientes que passaram por aqui, parceiros, tá? Uhum. Passaram por aqui. Liga do Conhecimento já passou por aqui com a gente, teve grandes produções. A gente tem a própria VR. Nós produzimos o vídeo de 20 anos da VR aqui, né? 20 anos. Montamos todo o cenário diferenciado, 2 cenários diferenciados para eles. Também tem um podcast aqui chamado Mentagro. E ele também traz um olhar voltado para o agronegócio. Muito interessante também, tá indo muito bom. Eu comentei aqui, eu acho que antes da gente começar, de alguns cortes que já passaram de 1 milhão. Isso. Você coloca nos vídeos aí pra gente saber quais são esses cortes. Exato, aí, esses cortes da Mentagro estão lá. O Lucas Siqueira, um deles que passou por aqui, ele trouxe umas pílulas de conhecimento riquíssimas e esses cortes já passaram de 1 milhão. Próprio Kaique do Grupo Primo, editor do Grupo Primo, já teve aqui também. Foi uma forma até de falar, poxa, um cara que eu aprendi com ele veio no meu estúdio para falar como que é legal. Entre outras produções, entre outras pessoas. Jacobelli, nós já trouxemos aqui. Jacobelli, exatamente, nessa mesa. E nós vamos trazer o Juninho, a Sabrina, Roberley. Bom, já que você trouxe esse spoiler do Juninho e da Sabrina, nós estamos preparando algo especial, né? Tem algo bom. Esse daí é um corte, hein? Já pra gente lançar aí, ó. Vamos lá. Aguardem que nós estamos fazendo um lançamento com Juninho Brum e Sabrina Nunes, um podcast ao vivo que você pode estar conosco. É isso, Renato? Exatamente. Você pode participar da plateia, fazer perguntas e após o podcast, esse podcast, você pode ter um contato ali diretamente com uma mente como o do Juninho e da Sabrina, né? Que são 2 pessoas que a gente pode falar da nossa casa, da nossa cidade, que vamos valorizar o que a gente tem em casa, né, Exato. gente? A gente tem pessoas muito boas, né? Muito boas. Então, quando a gente olha para isso, o Empreenda também veio para isso. Uma das propostas do Empreenda é não só fomentar conhecimento, network, mas também mostrar o que é de bom na cidade. Por isso que eu louvo muito esse projeto, esse trabalho, e te parabenizo, Éder. Obrigado. Sem demagogia aqui nenhuma. Mas é para falar a realidade. A gente tem que mostrar o que a gente é bom. E muitas vezes, eu posso falar até por mim, que a gente fala assim, mas o que eu vou falar? O que eu vou entregar? E o Roberley trouxe aqui no início a fala que ele veio palestrar, que é algo novo, né? Uhum. Mas já trazendo tudo isso que ele viveu, essa vivência de experiência, porque a gente aprende muito ouvindo. E, cara, parar pra ouvir o Roberley dar uma palestra, falar, cara, quando eu comecei foi assim, não sei o quê, passei por muita dificuldade, e tudo aquilo que ele errou lá atrás, eu anoto, cara, isso aqui eu não posso errar. Não posso fazer. Eu tô no ramo, eu não posso errar. A mesma coisa contigo. Pô, o Éder começou lá, tal. Eu lembro que você tem uma frase, você fala assim, eu virei empresário, faz pouco tempo, né? Tanto tempo de empresa. 10 anos de CNPJ, mas eu tenho 8 de empresário. Olha aí, tá vendo? E todos nós vivemos nessa vivência. E se eu parar pra te ouvir, quanto do caminho eu vou encurtar? Porque
Eu vou diminuir os erros. Porque você errou, é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que errando. É que, na verdade, os erros vão mudando, né? Exato. E aí a gente... Vai mudando, a gente experiência nos erros. Assim como a experiência. Não repetir, mas a gente vai errando outras coisas, né? Sim. E aí, o que acontece? Com todo esse olhar de experiência, a gente aprende o quê? Fala, cara, eu tenho que... Tá, como que seria se o Roberley estivesse passando por isso? Entendi, é uma situação diferente, mas eu acho que seria desse caminho. O Éder, como que seria? Então, pegar esse olhar de experiência, por isso aí voltando ao início da pergunta, tendência de audiovisual é olhar o que há de novo no mercado, o que tá vindo por aí, porque tem uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos falar de TikTok Shop, Live TikTok, etc. E é muito tendência. E se eu olhar para isso só com o meu olhar, eu vou falar, cara, isso não vai dar bom, eu não vou investir nisso. Será? Entendeu? A gente estava comentando esse lado dos bastidores. Isso daí. E aí, olha só, hein? Nós temos notícias aí bacanas para falar para vocês. Nós estamos preparando algo incrível. Além do Empreenda, que dia 28 com o João Branco, nós também estamos preparando um podcast ao vivo para que você também participe. Quem vai ser o convidado? Sabrina Nunes, Juninho Brum. E aí a gente vai tirar o máximo deles. E aí você tem a possibilidade, a oportunidade de também fazer perguntas direto a ele. Então, fiquem ligados aí no Instagram do Empreenda Limeira, no Instagram aqui do Studio House e saiba como você pode participar deste momento. Então, nós vamos fazer esse evento. E quando se fala de evento, Renato, quando eu iniciei, fiz o meu primeiro Empreenda, você sabe que ele foi com a palavra duvido, né? Ele surgiu com uma palavra, não, duvido, Limeira não comporta para você. Eu trouxe muito um conceito que eu tinha visto, né, vivido bastante em São Paulo, com o Powerhouse, com o próprio Hotmart. Foi por que não Limeira, que tem ali grandes empresas e grandes empresários. Sim. Então, o Limeira, ele surgiu com uma palavra duvido. Então, hoje está aí, na sua quarta edição, uma expectativa muito grande, com grandes apoiadores. Sebrae está com a gente, Prefeitura Municipal de Limeira, e entre vários outros profissionais que estão conosco apoiando o projeto. Roberley, fala para nós aí, eu perguntei pro Renato também de algumas empresas, né, de alguns cortes, fala para nós aí dos seus maiores eventos que você já esteve à frente, que você já produziu, que você já fez, faz uma nostalgia para nós aí, fala desses eventos que você já esteve à frente. São tantos que eu tenho receio de ser injusto, mas tem alguns que foram marcantes, os 70 anos da Bardal. Ela estava saindo de um momento não muito legal e ela queria mostrar, porque o fundador tinha falecido e o filho tinha assumido e foi uma época de muita mudança. E ela queria mostrar para o mercado que ela estava firme e forte e que ela estava avançando para o futuro, porque havia o filho do fundador não fazia parte do board da empresa, ele cuidava das fazendas da família. E aí nós fizemos um evento em São Paulo para eles, para 350 convidados, que teve coral do Teatro Municipal, orquestra do Teatro Municipal, um grupo teatral fazendo esquete, lançamento de 76 embalagens, mudou a linha inteirinha de embalagens, lançou 14 produtos, uma ação promocional. Foi uma coisa assim fantástica, foi muito, com uma logística muito complexa, muitos fornecedores, ensaios com esse pessoal do teatro, e foi tudo cronometrado e tudo em sincronia, a orquestra, o coral, os atores, o painel de LED. Esse evento foi muito marcante e gratificante também, porque teve um momento no meio do evento que eu encontrei com o Ricardo, que é o presidente da empresa, e perguntei, tá tudo bem? Ele falou, melhor impossível, tá ótimo, tá tudo perfeito, tá todo mundo elogiando, e nós fechamos um contrato que fazia 6 meses que a gente estava negociando, o diretor da empresa está aqui, e estava meio difícil de fechar, mas eu acho que ele ficou muito seguro com a imagem, porque rolou comercial, vídeo, mostrando o novo momento da empresa, e ele fechou o contrato. Com esse contrato, eu podia fazer um evento desse por ano durante uns 10 anos. Ô, glória! Então, esse foi um evento muito marcante, mas teve vários outros, sim. Fala para nós do passado, assim, Roberley. Quem que você já esteve à frente aí?
Do passado, o que você está falando? Das festas nossas Algum perrengue? Não. Por exemplo, quando se fala das festas que Limeira recebia há muito tempo, né? No passado, essas grandes... Teve a Dreams, teve a Santa Feijoada, a La Musique. Mais recentemente, nós fizemos durante 3 anos o Carnaval de Cordeirópolis, que é enorme. Tivemos casas noturnas, Weekend, Palibeer, Bombata, Lalune, Touch. Olha só, tudo isso assinado pelo Roberley. Ele falou aqui Palibeer aí. Quem levantou a mão do Palibeer aí? Tem 40 a mais aí, né, Roberley? Já tá na fase do 40 a mais. Palibeer, Weekend, Lalune, Bombata. Rapaz. Isso tudo fez parte, né, da adolescência, juventude de muitas pessoas que vai estar conosco. Já esteve conosco também nessa mesa, vai estar conosco lá no Empreenda. E por você ver como é a evolução. Porque faz parte. O passado faz parte da história, né? Então, o Roberley também aí fez parte de muitas histórias nossas lá do passado e hoje está conosco aqui como profissional, né? Conosco no corporativo. Ô Renato, você comentou um negócio para nós ali fora, que bem polêmico aí. O que você acredita sobre as lives do TikTok? Cara, assim, é uma moda que tá vindo e assim como toda moda, ao meu ver, ela passa, ela não perdura, tá? Mas é uma tendência muito boa. E só que assim, vamos falar, localmente, Limeira, chega as coisas aqui? Chega, mas demora pra chegar, entendeu? Esse é o meu olhar pra isso. Falaram pra mim, cara, por que você não monta uma estrutura, vários estúdios aí pra fazer live no TikTok, pra galera vender? Falou, tá, isso aí funciona muito bem em São Paulo, funciona em Campinas, até o Roberley até trouxe um exemplo, né, falando sobre. Cara, mas a gente tá falando de grandes capitais. E se a gente está falando de grandes capitais, o que acontece nesse cenário? Tem muitas empresas que são literalmente montadas só para fazer e-commerce. O que o cara tem? Um escritório para ele fazer os despachos, etc. Um RH às vezes. E galpão. Galpão para estocar produto. Ele não tem uma sala bonita, um lugar bonito, um showroom para mostrar mercadoria. Por quê? De fato, isso é um pouco mais custoso. Então, o que ele faz? Ele acaba alugando esses espaços, tem um espaço maravilhoso em São Paulo, que tem várias salas, ele aluga lá R$200 a hora, põe um funcionário que muitas vezes é um influencer do próprio espaço, agenciado, tem essa parceria, e aí ele fica vendendo, é tal produto, a camisa, é blusinha, é boné, e etc, eletrônicos, enfim, e vai mostrando. Isso funciona muito lá naquele conceito. Mas você fala, Renato, você tá na capital da joia folheada do Brasil, quiçá do mundo, né? Muita Limeira, não posso falar corretamente, mas uma grande porcentagem aqui do que nós produzimos aqui também vai para o mundo, vai para fora. Mas a gente está olhando para o setor de semijoia. Só que a maioria das empresas aqui tem espaço, tem showroom. E aí a gente chega e fala para a pessoa, cara, tem essa estrutura para você... Tá, eu tenho um celular X e eu tenho meu funcionário lá comprou aquela luzinha redonda assim, ó, bota lá e fica gravando no meu celular, lá no meu escritório, lá fica mostrando, entendeu? Então, é uma barreira. Não que eu não possa ter, não que eu não possa fazer isso aqui. A gente até tem um espaço aqui ao lado do estúdio, que eu falei, a minha intenção, talvez ainda esse ano, é derrubar aquelas paredes e levantar um novo estúdio ali para um novo espaço, né? Porque a gente tem demanda. Apesar que Deus, multiplica. Graças a Deus. Se bem que agora nós temos uma demanda mais externa também, que tá aparecendo umas produções que eu não posso dar spoiler, né? Por contrato. Mas vai ser bênção também. Mas olhando para casa, para dentro, eu tenho essa visão sobre a questão do TikTok Live. Entendeu? E Renato, eu sei que até falei assim, pô, a Sabrina vai bater em mim e vai falar, não, você tá errado, meu amigo, você tá deixando de ganhar dinheiro. Mas eu falo que esse é meu pensamento. Por quê? Porque a gente... uma coisa que eu falei... para um amigo, no começo do ano, quando a gente fez uma live falando sobre negócios, ele me fez uma pergunta, Renato, hoje, o que você falaria, o que você faria de diferente hoje do Renato de 5 anos atrás? Eu falei, cara, eu estudaria o mercado. Talvez, eu não montaria meu estúdio aqui, em Limeira. Eu voltaria para São Paulo e montaria meu estúdio lá. Porque vamos supor, uma empresa me contrata pagando X aqui, lá em São Paulo paga 3X. Sim. E não é porque o dinheiro lá vale mais. É porque o trabalho, ele é olhado de forma diferente. Lá é olhado como necessidade. Aqui é olhado mais como sonho e desejo. E sonho a gente não realiza toda hora.
Eu tenho um sonho de ter um BYD. Não, então vou lá agora comprar um BYD. Não é assim. Eu tenho um sonho de comer no restaurante do Jacan. Não é toda hora que eu posso pegar o carro e ir lá comer no restaurante do Jacan. Isso não é para todo mundo, né? E uma das frases também falando que isso não é para todo mundo, a Aline Patini, ela fala muito sobre isso. Você é para todos. É para muitos, mas não é para todos. Corrigindo, você é para muito, mas não é para todos. Então, a gente olhando por esse lado, essa é a minha visão que eu tenho sobre essa questão da tendência. Eu gosto quando não tem pouca gente ainda. Eu já sou mais do desbravador mesmo. Com a novidade. Oceano azul, né? Eu já sou mais do que, não, ninguém tá fazendo, então deixa eu vou fazer. Eu já sou mais assim, nessa nessa linha de raciocínio, né? Não, Limeira não comporta, duvido. Mas como assim? Então, eu já vou mais por essa linha. Mas legal a sua perspectiva, né? De visão. Ô, Roberley, você falou muito na questão do corporativo, né? Só que eu sei que você também faz eventos, né? De aniversário de 15 anos, né? Outros tipos de eventos. Você também atua à frente disso, Roberley? Não. Quem conduz isso é minha mulher, a Vivian Batiston Cidade. Ela é especializada em casamentos, bodas, 15 anos. É um outro segmento. Apesar de parecer evento, mas tem um viés diferente ali, né? Tem um público diferente. Viés muito mais emocional, é muito mais detalhista. O corporativo ele é mais objetivo, ele é mais racional. O que nós fazemos é, através da nossa metodologia, auxiliar o nosso cliente a atingir os seus objetivos mercadológicos, tá? Não só o cliente, mas a sua própria equipe. Quando eu falei de RH, de compras, etc., nós normalmente, 90% dos casos, nós trabalhamos junto com essas áreas de RH, de compras, de marketing, aliviando essa carga de trabalho deles, tá? Eles nos dão as diretrizes. O cliente sempre fica com o poder de decisão sobre as situações e nós vamos fazendo todo o trabalho de produção, de execução, de planejamento mediante a aprovação dele. Então, são segmentos bem diferentes. Então a Pool, né? A Pool Live, eventos corporativos, experiências para eventos corporativos, ele é focado para eventos corporativos mesmo, né? E aí tem a Vivian, né? Isso. Que ela cuida aí das experiências mais como aniversário, casamento, que eu acho que é um rol bem forte de vocês aí, frente isso daí. Mas eu assimilo o Roberley nisso aí, viu? É difícil de tirar, meio quando fala de evento, eu tô falando por mim. Eu lembro, eu coloco o Roberley. Ah, é? Eu juro por você. Toda vez que se fala, já fizemos, entendeu? Mas é muito, muito esporádico. Tanto que, né, a Live Pool é sua empresa, mas eu vou falar por mim. Eu acho que eu contrato o Roberley. O que você acha disso? Olha, como, lógico que guardadas as devidas proporções, o Renato falou do João Adib, é a cara, né? É a cara, mas existe uma estrutura, existe equipe, existe CNPJs, existe metodologia, e até certo ponto muita coisa acontece sem a minha presença. Está todo mundo lá trabalhando, fazendo visita técnica, cuidando da administração, da produção, e eu estou longe. Eu vou checando, vou acompanhando, e hoje eu diria cada vez mais o meu papel é um papel mais de criação e planejamento do que de produção e execução. Você tem a equipe que está lá com você, né? Isso. Mas eu falo de ter a sua imagem associada, ela já automaticamente já coloca você naquela função do evento, preparador, organizador do evento. Não que você está à frente fazendo. Isso é fato, é natural. Conforme as empresas vão crescendo, vão evoluindo, cada pessoa vão fazendo, né, determinadas funções operacionais. Mas se a figura, né, Roberley dentro do evento, o Renato falou isso daí, traz uma transparência, traz uma tranquilidade, traz uma credibilidade, traz um outro olhar que a pessoa que já vê que o Roberley tá lá, o Roberley tá cuidando do evento. Já é o Roberley que tá cuidando do evento. Então, a sua imagem ela é muito forte nisso daí pelos anos que você tem de estrada, né? Isso você carrega como lado bom isso daí, né, Roberley? Sim, carrego como lado bom. E eu acho que até uma questão do segmento. Eu tenho parceria.
Hoje ele está afastado do dia a dia, como o Vitor Oliva, que é do Banco de Eventos, que é da maior empresa de eventos, a primeira grande empresa de eventos do país. E a cara do Vitor é a cara do banco e vice-versa. O que acontece no segmento de eventos é que o seu núcleo operacional fixo é muito estreito. Tá? Ou seja, aquela equipe fixa, ela não é muito grande perante a complexidade daquilo que você tem que fazer. Acontece que, sob demanda, você agrega para um determinado cliente, um determinado trabalho, você agrega uma outra equipe que são os freelancers e os fornecedores. Então, o que acaba acontecendo é que a cara que se repete é a sua. Diferente de uma fábrica de copos, etc., que ninguém sabe quem é o dono, porque ele tem centenas de funcionários que respondem cada um pela sua área. E na área de eventos, não. Na área de eventos, normalmente, não é só comigo, é normal isso, você fica focado numa determinada pessoa que conduz o processo. Não, mas isso é bom. A gente vê pelo lado o Renato acabou de citar isso, né? Quando a imagem vem à frente da empresa, ela acaba vendendo mais, se torna mais robusta na hora da venda, né? Trata mais conexão, né? Trata-se muito mais conexão, é muito mais direto. E o Roberley, como já tem uma metodologia, logo ele vai lançar um curso, hein? Como preparar um evento, hein? Como é que ele chama o Márcio Jacobelli? Jacobelli falou para mim, né? Já falou, ele já tem metodologia, já tem tempo, tem experiência, tá montada a metodologia, daqui a uns tempos ele tá lançando aí, faça você o seu evento. Conheço um lugar bom pra você gravar seus vídeos. Tá Studio House, já ouviu falar? Lá é top, viu? Que mal. Pessoal, nós estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, esse super bate-papo que aconteceu hoje aqui no Studio House, com a presença do Renato da Studio House e o Roberley Cidade, que é diretor da Pool Live Eventos com experiências corporativas para sua empresa. Eu queria que você deixasse uma consideração final, Renatão. Eu não posso deixar esse podcast sem antes falar do prazer de estarmos no Empreenda Limeira. Fez muito sentido para nós. É uma vitrine muito grande, porque circulam lá, no mínimo, né, nos eventos passados, mais de 1.500, 2.000 pessoas. Então, todo mundo viu lá o que é o Studios House por causa de estarmos dentro do Empreenda Limeira. Então, mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade de estarmos trabalhando junto. Para nós é uma honra de representar Limeira, representar o nosso setor. E a mensagem que eu quero deixar, acima de todas as coisas, é: acredite em você. Acredite em Deus. Deus, ele te deu um potencial. E isso ele deu para cada um de nós. Então, pega isso que ele te deu. Faz o seu melhor. Não deixa para depois. E não escute os ruídos. Escute apenas uma voz. Se você identificar a voz de Deus falando para você, pegue todo o teu esforço e vai. Porque a certeza de sucesso é garantida. Porque não foi qualquer um que falou, foi Deus que te deu essa ordem. Essas são as minhas palavras. Olha aí, grande Renatão trazendo uma mensagem para nós, né, de positividade, né? E o empreendedor, ele tem que ser positivo, o empreendedor, ele tem que acreditar no além, né, naquela última linha que é a força divina, né? E Renato, obrigado pelos anos de parceria, né, que estão com a gente aqui com o Empreenda Studio House. Eu lembro da segunda edição, terceira edição, toda vez que eu venho, Renato, tô com uma ideia, a gente topa na hora, porque coisas bem pro empreendedor, ele tem essa questão, não, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero fomentar, e é um bem para todos. Eu quero agradecer aqui, Renatão, desses anos que esteve conosco aí no Empreenda Limeira. E também, Roberley, queria que você falasse para nós aqui, Roberley, o porquê participar do Empreenda Limeira e também aí as suas considerações finais. Agradeço muito pela oportunidade. Para mim, eu falei no início, repito, é uma honra estar com o Renato, estar com o Éder. Obrigado. A gente poder estar aqui hoje, falar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, da nossa empresa. Participar do Empreenda é um motivo nosso de muito orgulho. Nós acompanhamos o Empreenda desde a primeira edição, já está na quarta, né? E nós sabemos da importância do empreendedorismo, mas também sabemos que o empreendedorismo tem que ser fomentado. E nós vemos que o Empreenda, ele justamente faz esse processo de fomento dentro de um ecossistema muito significativo, que é o da cidade de Limeira, que tem muito potencial para esse segmento. E nós estamos aqui à disposição.
de vocês, do Empreenda, no sentido de ajudar a transformar esses objetivos corporativos em experiências bem produzidas, memoráveis. Para nós é um prazer estar aqui. É um prazer todo meu de tê-los conosco no projeto aí do Empreenda Limeira. Para você que acompanhou esse super bate-papo que aconteceu nessa mesa aqui com o Renato do Studio House e o Roberley Cidade da Pool Live Eventos Corporativos. Fiquem ligados que nós temos aí grandes novidades por vir. O podcast que nós vamos fazer com Sabrina Nunes e também Juninho Brum. E também o nosso mega evento que vem aí. Dia 28 de outubro, a partir das 14 horas, João Branco vem aí na 4ª edição do Empreenda Limeira. Esse evento que surge para fomentar o empreendedorismo aqui da nossa cidade. E você que é empresário e quer fazer parte desse movimento com muita visibilidade, muito conteúdo e muito relacionamento com os outros participantes que tem no Empreenda Limeira, entre em contato conosco e faça parte desse movimento. Limeira agradece, o Empreenda Limeira vem aí e fomentando o empreendedorismo local da nossa cidade. Fiquem ligados e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.